E com relação a todos esses aqui, o que eu queria chamar a atenção? Como a gente vai conseguir diferenciar? A gente tem que procurar lesões associadas. Então, quem vai dar lesão medular associada, e aí a gente já fica ligado se pode ser ou não? A neurosarcoidose, as vasculites podem dar lesão associada e a deficiência de vitamina B12. Então, essas daqui, importante a gente olhar o realce salpicado também dentro da medula. E acometimento de cordão posterior, aqui um realce salpicado e aqui um realce predominantemente leptomeníngeo associado ao sinal do tridente. O que mais tem acometimento de medula? NMO e GFAP. Como é o acometimento medular aqui? É aquele acometimento extenso, é diferente do resto do padrão. Então, a NMO ela vai fazer um realce mais difuso, mais algodonoso, e o GFAP também pode fazer um realce mais significativo e mais de aspecto vascular. No entanto, eles têm um quadro característico de LETM, né? De Longitudinal Extensive Transverse Myelitis. Então, as mielites extensas, a gente vai fazer esses diagnósticos diferenciais. Pode ter acometimento cerebral também. Na NMO, na minha prática, é um acometimento basicamente periependimário. É difícil a gente ver esse realce de padrão perivascular. O que a gente vê é um acometimento ao redor dos ventrículos, tanto dos ventrículos laterais quanto do terceiro e quarto ventrículos. No GFAP, a gente vê uma área extensa de hipersinal no flare e a gente vai ver uns vasinhos passando pelo meio dele, podendo parecer realmente o vaso ali naquele interior. E aí o GFAP no crânio vai lembrar muito as possibilidades de vasculite, de angite primária do sistema nervoso central e dos linfomas. E como a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico diferencial? Pode ser difícil. Eu queria que pensar basicamente que as vasculites, quando a gente vê focos de restrição à difusão associados às imagens de hipersinal, é bastante interessante, porque sugere pra gente que existe efetivamente algum tipo de obstrução vascular que levou ao edema citotóxico. Então, a alteração de sinal no flare, a captação e a restrição à difusão ajudam a gente a pensar num quadro de vasculite, que pode ser primária e não idiopática ou relacionada a alguma doença autoimune, por exemplo, um lúpus, alguma outra colagenose. Quando a gente vê uma suspeita de linfoma, e o linfoma pode ser muito parecido com o GFAP, por exemplo, a gente pensa naquelas formações expansivas, principalmente infiltrativas, acometimento de corpo caloso, acometimento córtico subcortical, pode ter uma lesão extensa, e a gente vê efetivamente os vasinhos passando dentro daquela área extensa de hipersinal. Essa passagem do vaso mostra que é um acometimento que está ali no espaço perivascular, do linfócito infiltrado, da lesão leptomeníngea associada, dessa possibilidade de você ter um linfoma só do sistema nervoso central, de ser uma metástase de um linfoma periférico, que também pode acontecer e também pode infiltrar a leptomeninge. Então a gente tem essas duas possibilidades. O que acontece no linfoma que é importante para a gente diferenciar de todo esse restante aqui? A gente tem que fazer a sequência de perfusão. A hiperperfusão no linfoma é essencial para fazer esse diagnóstico diferencial. Não vai ser aquela perfusão vermelha do glioblastoma, não vai ser aquela alteração que chama muita atenção, mas a gente vê claramente que ela é diferente do parênquima cerebral normal, que é aumentada 2,5 vezes mais do que a gente vê no parênquima. Então é importante fazer aqui a perfusão